Nós estamos juntos aqui para comemorar essa decisão do Congresso Nacional, vai para o Senado ainda, mas a gente está aqui juntinho, sabe por quê? Porque quem vai começar com a gente a comentar esse assunto é a nossa amiga, advogada especialista em Direito Ambiental, Direito Agrário, Samantha Pineda. Samantha, obrigado por estar aqui com a gente. Que delícia! Hoje Bom aqui dia. presencialmente, bem-vinda. Obrigada, Você vê que um prazer. E olha só como essas meninas estão shape, gente. Shape estão magras, bonitas. Obrigada pelo elogio, Verdade, em boa forma, digamos. Não, vocês estão em excelente forma. Mas em excelente forma está a Câmara dos Deputados, né? Que deu um show nessa votação, né, Samantha? Deu um show, mas infelizmente o óbvio precisa ser dito, né? Precisou o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados dizer que terra produtiva não se desapropria. E a gente só está cumprindo a Constituição Federal, né? Porque essa questão de função social, quando é um pouco abstrata, quando não é um conceito jurídico determinado, não pode ameaçar a propriedade privada, né? Esse é para a gente começar, é um cafezinho de abertura, porque o nosso tema aqui é COP30. Você vai? Não, não vou. Mas vai, né? Vai daqui, né? Você não vai sair não vou, de lá. Mas eu vou comentar o tempo todo, Valteno. O que você acha mais importante que aconteceu nessa véspera, hein, Samantha? Eu Plano acho Clima, que foi por exemplo? a suspensão do Plano Clima somado com o documento que foi elaborado a muitas mãos e que está aí nas mãos de Roberto Rodrigues para ser entregue, que é o Fórum da Agricultura Tropical, contando a história de 50 anos do agro brasileiro que cada vez mais está sustentável, emitindo menos gás de efeito estufa e achando tecnologias de produção mais conservacionistas, né, Valteno? Mas também uma outra coisa muito importante foi a questão do Plano Clima, da suspensão do Plano Clima, que, eu não sei se o pessoal sabe, mas o Plano Clima é como se fosse a receita pela qual o Brasil vai chegar na sua meta de descarbonização. E essa receita dizia o seguinte, Carol, presta atenção, o setor de energia podia aumentar emissões, o setor de transporte podia aumentar, a indústria podia aumentar e o agro tinha que diminuir em 54%. E aí a coisa estava feia, né? Para a gente ia ficar realmente muito complicado. Ontem eu, mas a Carol, demos aqui a notícia dos compromissos da União Europeia, lá dos 90%, mas quando você faz as contas, não, tira 5 para a gente comprar de outro, depois tem mais uns 5, enfim, vocês fazem e a gente fica aqui olhando. É mais ou menos isso, Samantha? Olha, me parece, Valteno, que eles estão num discurso parecido com o do Brasil. Se a gente fizer uma leitura rápida da geopolítica, os Estados Unidos, que foi o maior emissor histórico, saiu do Acordo de Paris. A China, que hoje é o maior emissor, condicionou todas as suas NDCs, toda a sua NDC, né, todas as suas metas de descarbonização ao seu crescimento, à geração de emprego. Então, é uma promessa caso haja crescimento, olhando primeiro para as pessoas e para a economia. A Rússia está em guerra, não está nem aí, que é outro grande emissor. Então, quando a gente olha em termos de significância, ficou Brasil e Europa conversando sozinhos. E um fala assim, eu vou dar 67, eu vou dar 90. Parece um leilão e que me parece muito pouco factível. A Europa, para chegar a 90%, vai ter que fazer o que está fazendo aqui, né? Lei anti-desmatamento, gente, eu vou ter que pagar ao vivo em rede nacional uma aposta que eu perdi para o Valteno daqui a pouco. Mas é lei anti-desmatamento dizendo assim, eu vou diminuir as minhas emissões cortando o desmatamento lá no Brasil. É isso que foi, na verdade, né? Foi isso que aconteceu. Então, assim, não é 90%, tem uns 5% que podem comprar de créditos lá fora, de outros países, e também parece que existe a possibilidade de mais 5%, não é isso? De coisas que venham de fora, né? Se eles trouxerem outro tipo de energia. Então, assim, está bem confuso, como se fosse um plano clima deles, mas a gente ainda não conseguiu desvendar, porque é exatamente como a lei do desmatamento. A Europa trouxe a regra, mas não trouxe o como vai executar a regra. E é isso que eu falo, que parece que o Brasil e a Europa estão na mesma toada de prometer bastante coisa, de se colocar de bonzinho, mas a gente ainda não viu como é que vai acontecer. E a China não quer parar nenhum instante o projeto de desenvolvimento. Quer dizer, eu quero crescer, né? E não estou discutindo muito isso. A China mandou representante, mas não está vindo o presidente da China, que mais não vem aqui da América do Sul, o Milei, né? Não vem do Paraguai. Não vem do Paraguai. O que você achou dessas desistências, principalmente essas agora aqui da América do Sul? É triste, né, Valteno? Porque a gente é brasileiro, a gente gosta de fazer com que as coisas que vão acontecer aqui no Brasil deem certo. Mas nós tivemos aqui um problema de responsabilidade em assumir
fazer essa COP lá em Belém. Então, a gente tinha problemas logísticos, problemas de acomodação, problemas de segurança, as delegações ficaram preocupadas, muitas delegações que teriam que ficar em navios porque não tem leito suficiente, abortaram a vinda por conta de segurança, difícil garantir segurança num navio. Então, acho que essas desistências são uma soma do problema logístico, que foi desde o começo debatido já nas pré-COPs, quanto a falta de efetividade disso, porque a gente está vendo que essas promessas não são factíveis, mas o mundo está vendo que em meio a uma crise econômica do planeta, há uma crise de segurança alimentar, porque tem 8 conflitos grandes acontecendo. A gente fala bastante do Oriente Médio e da Rússia, mas são 8 grandes conflitos. E aí você esvazia a discussão ambiental porque não condicionou a discussão ambiental ao desenvolvimento econômico, como a China inteligentemente está fazendo. Então, aí dentro dessa expectativa ou dessa perspectiva, o que pode sair da COP30? Quer dizer, a dificuldade que a gente vê nessas COPs, Carol, é que quando termina, tem um punhado de compromissos. Tem 1 trilhão e parece que 300 bilhões de dólares. Esse dinheiro virá, quer dizer, isso foi decidido na COP passada, né? Esse dinheiro veio? Não, né? Não veio, e a gente fica pensando assim, será que vem? Porque teve COP em Copenhague, lá em 2015, que falou que ia ter 100 bilhões por ano, que não aconteceu até hoje. E esse marco, né, que foi colocado 1,3 trilhões de dólares. O que dá uns 7 trilhões de reais, mais ou menos, para a transição energética. A gente pensa assim, isso é muito dinheiro? O mundo investiu 5 trilhões em guerra. Então, será que se a gente investe 5 trilhões em guerra, dá para investir 7 para salvar o planeta? Acho que dá, né? Se a gente for pensar de uma forma coesa, acho que é possível. Só que esse valor, a gente tem uma característica na ONU, que se esse valor não chega, a ONU não impõe sanção. A ONU é Organização das Nações Unidas, onde são mesas multilaterais para conversarem. E, infelizmente, isso está muito prejudicado, a gente viu, né? Na questão das guerras, principalmente do Oriente Médio e da Rússia, que as mesas aí multilaterais estão enfraquecidas. Então, tenho pouca fé, infelizmente. Bom, para tratar do tema que ela falou no começo aí, que é da pagamento por serviços, eu falei para ela PSA, pagamento por serviços ambientais, e tem o PSV, que é o pagamento por serviços do vinho. Leozinho, pode vir cá, o Leozinho aqui trabalha com a gente. Que aposta foi essa? Conta para quem está assistindo. Conta, Foi o seguinte... Nós estávamos discutindo aqui no AgroMais a respeito do acordo da Lei Anti-Desmatamento da União Europeia, que era para entrar em vigor em 1º de janeiro de 25. E eu falei o seguinte, gente, a Europa não brinca. Em 1º de janeiro de 25 vai ter navio voltando porque não cumpriu a Lei Anti-Desmatamento. E ele falou, duvido. Eu falei, a gente vai apostar. E eu perdi. Perdi esse vinho, Carol. Perdi, então eu entrego formalmente. Aqui na frente de todo mundo. Frente de todo mundo lá, aposta paga. Sou uma boa pagadora. Nós não vamos fazer propaganda não, mas é um argentino que é uma boa produção. Devo, não nego, pago quando puder. Pago quando puder, tá pago. Eu ainda creio que o acordo anti-desmatamento da União Europeia... Que foi prorrogado por mais um ano, né? Foi prorrogado, a gente tem isso para começo, era para começo de 26, eles ainda estão conversando, mas eu acho que em algum momento isso vai entrar em vigor. Pois é, uma das coisas que a gente se preocupa aqui, Samantha, é que essa ambição do Brasil de levar de desmatamento zero até 2030, a gente vai conseguir fazer isso mesmo? A gente tem um código florestal que deixa, a gente mostrou aqui os biomas, o quanto que pode você desmatar, utilizar economicamente. É uma meta ambiciosa, é impossível? Como é que você vê essa meta de... É uma meta esquizofrênica, porque se eu tenho no país uma lei federal que me diz que eu posso suprimir 20% na Amazônia, suprimir 80% no restante do país, deixar 35% cerrado na Amazônia, como é que eu assumo o desmatamento zero? Eu estou criando aqui no Brasil, estou puxando o carro no Brasil da discussão do fundo Florestas para Sempre. Florestas para Sempre é não tocar na floresta. A pergunta que eu faço é onde estão as pessoas? Não dá para a gente enriquecer. Não existe planeta próspero sem gente próspera. Não existe defesa do meio ambiente com fome. Então a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de seriedade. E eu acho que essa meta acaba sendo uma meta um pouco demagógica.
Que é isso que a Europa está exigindo da gente, que a gente não faça, não pare de desmatar, inclusive os desmatamentos legais, que foi o que motivou aí a garrafa de vinho, mas que isso vai ser discutido novamente na COP. Mas é interessante você falar, o compromisso do Brasil não é só conosco, né? É com muita gente no mundo, né? A questão do alimento, né? Muita gente. Nós temos Alimento compromisso. é paz, né? Como diz, né? Como o Roberto Rodrigues fala, não existe paz com fome. E como é que nós vamos construir paz num mundo que está com guerras hoje, guerras tão importantes, sem garantirmos segurança alimentar? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de responsabilidade. E essa COP tem duas saídas para eu finalizar minha participação aqui. Eu acho que eu estou no final, você vai me deixar aqui? Não, nós temos uma outra gravação ali. Tá, mas o que eu quero deixar de final? Assim, essa COP tem duas possibilidades. Ou nós vamos conseguir mostrar para o mundo que a gente produz de forma sustentável, vai conseguir levar as delegações para a AgriZone, onde está a Embrapa, onde tem esse documento que vai ser distribuído, que mostra que nos últimos 50 anos com tecnologia a gente evoluiu para a sustentabilidade e que nós temos muitas propostas boas. Dizer para o mundo, por exemplo, faça o que nós fazemos, APPs, reservas legais, produção sustentável e todo tipo de tecnologia que a gente implementou e a gente vai conseguir colocar o agro como uma solução, ou não vamos conseguir tirar as delegações da AgriZone e da Blue Zone, porque essa AgriZone fica a 2 quilômetros da COP. Eles vão se manter lá no discurso de desmatamento zero, nós não podemos mais crescer, a gente não pode explorar petróleo e a gente vai acabar saindo como vilão, talvez com desvalorização do produto brasileiro. Vamos apostar na primeira? Espero como que vitrine, sim. não como vidraça, Amém. como dizia o Daniel Vargas. Que eu perguntei para ele isso. Como o Brasil, como o agro vai estar na COP? Ele, como vitrine, como vidraça. Agora, tomara que seja como vitrine, por tudo isso que a Samantha falou, a gente vai estar acompanhando, gente. Já estamos lá com a equipe, a Band tem jornalistas lá, eu estou indo para lá na segunda-feira, no sábado já, tem mais gente chegando, o Sebastião está indo também, a gente vai estar mostrando aqui para vocês, Carol vai estar aqui do estúdio, a gente de lá transmitindo todos esses debates, essas discussões no Agro Mais, no Terra Viva, na Band News, nos nossos canais abertos, enfim, estaremos levando informação em primeira mão para você que mora no campo, para você que mora na cidade. E, se Deus quiser, eu acho que a gente vai sair bem disso aí. Somos otimistas, antes de tudo. Sim, somos Ativar. otimistas. Ativar. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Beijo, Carol. Dívida Obrigada. paga, gente.